Cumprimento a todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe seu dia, tá bom? Que o Senhor continue falando conosco através da sua gloriosa palavra, tá certo? Meus irmãos, quero trazer uma mensagem nessa tarde para os nossos corações, tá certo? Uma mensagem que fala sobre ser conhecido de Deus. Deus, Ele te conhece, minha irmã. Deus, Ele te conhece, meu irmão. Ele sabe o anseio da sua alma. Ele sabe aquilo que te faz ter medo. Ele sabe aquilo que te faz sorrir. Então, o Senhor, Ele, nessa tarde, tem uma palavra para nós. Amém? O Senhor tem uma palavra para o meu e o teu coração. E fique atento aí aos sinais de Deus, ao mover do Espírito Santo de Deus, tá bom? Vamos orar? Vamos louvar e agradecer a Deus nessa tarde, através da oração. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus bondoso, misericordioso e amado, nessa tarde, Senhor meu Deus, eu quero te agradecer, Senhor. Obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Senhor meu Deus, por esse momento de fé, por esse momento de bênção, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, me perdoe. Perdoe os meus pecados, Senhor. Tenha de misericórdia de mim. Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso, que o Teu Espírito Santo da verdade possa me usar nessa tarde para trazer uma resposta, compartilhar um texto da Tua palavra, Senhor, aos nossos corações. Deus amado e querido, nós te adoramos, nós te exaltamos, Senhor. Tu és o nosso Senhor e Salvador, hoje, amanhã e sempre. Guarda-nos, livra-nos do mal. Abençoe, Senhor meu Deus, o ouvinte dessa palavra, trazendo a ele fé, alegria, consolação e disposição, Senhor, para sair da caverna e profetizar a bênção e a vitória sobre o povo de Deus. Deus amado e querido, nós te exaltamos. Sabemos que para ti, meu Deus, nada é impossível, porque a tua palavra nos diz: tudo é possível ao que crê. E nós cremos, Senhor. Nós tomamos posse da sua poderosa palavra. Fica conosco, meu Deus, nos ajuda em tudo. Nós te agradecemos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, tem um louvor que diz assim. Um louvor muito bonito, que ultimamente eu tenho ouvido bastante. Eu vou tentar lembrar dele aqui, meus irmãos. Eu vou tentar louvar ele aqui, amém? Se eu errar, os irmãos, me perdoem. Fiquem em espírito de adoração, em nome de Jesus. Diz assim: olha, esquece tudo, enfim, que se passou. Hoje o presente nasce pra você. O importante é conseguir viver. Eu sei que o pecado deixa seus sinais, porém o sangue apaga a cicatriz. Jesus o Cristo vai fazer você feliz. Deixa o passado escuro, o presente é o que importa. Preparar um futuro que hoje bate a sua porta. Olha, a rosa
surge em forma de botão, e uma gaivota em pleno azul sem fim. É o prenúncio das vitórias que virão. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Maravilha. É bênção louvar a Deus, agradecer ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e louvarmos o seu nome. A Bíblia diz em Salmos: todo que tem fôlego, louvem ao Senhor. Então é bom louvar ao Senhor, amém? Louvar, agradecer, exaltar, suplicar, clamar, buscar. Isso tudo coopera para a nossa salvação, coopera para o nosso bem, coopera para aqueles que amam ao Senhor, tá bom? Diz assim a palavra de Deus, meus irmãos. Salmos de número 139. A epígrafe do texto diz dessa forma: a onisciência e onipotência de Deus. Vamos ler? Salmos de número 119 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cerca o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha boca, na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercas por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde escaparei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fazer na sepultura a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me cobriram, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me cobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são, para ti, a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Amém. Oh, aleluia. Louvado seja o nosso Deus, meus irmãos. Graças a Deus por mais uma oportunidade preparada pelo Senhor de estarmos aqui trazendo algo de Deus para a nossa meditação. Tá certo? Creio que o Senhor ele vai falar conosco mais uma tarde. E creio que o nome do nosso Deus será glorificado por mais uma vez, tá bom? Olha, a palavra de Deus diz aqui no Salmo 139, no versículo 1: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Palavra maravilhosa, palavra revelada, palavra de Deus, palavra viva e poderosa é essa palavra. É a palavra que está contida aqui na Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, que fala conosco todos os dias. Senhor, tu me sondas e me conheces.
A gente, irmãos, como servos de Deus, como pessoas que amam o Senhor, que amam a sua palavra, sabemos que o Evangelho ele não é para se aparecer. Sabemos que o Evangelho ele não é uma competição de quem sabe mais, de quem conhece mais a palavra. Não, mas é o poder de Deus na vida daquele que foi transformado pelo Evangelho. E o salmista ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. A Bíblia diz que Deus ele abomina os soberbos, mas ama aos humildes. Então, o Evangelho ele não é uma história que a gente possa competir com outra pessoa de quem conhece mais a palavra. Não, a palavra é simples, é pregada como ela é. A palavra é necessária para a humanidade, a palavra é necessária para o líder da mocidade, para o pastor, para o membro, para o diácono. A palavra é necessária. Davi ele disse: Eu fui jovem, hoje sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O Senhor ele sabe, irmãos, a dificuldade que temos passado na terra. Ele conhece as batalhas, ele conhece as pelejas de cada um de nós. E ele vem aqui dizer para você: eu te conheço. Você não está distante do caminho. O caminho sou eu, a verdade e a vida. Quem vem ao Pai, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus ele não te esqueceu, meu irmão. Ele não te esqueceu, minha irmã. Ele continua com as promessas vivas e poderosas para fazer sobre a sua vida. Ele conhece o nosso coração, ele sabe o desejo, ele sabe o anseio da nossa alma. E a promessa maior, para mim e para você, não é um carro, não é um bom trabalho, não é uma casa. Não, diz a Bíblia que a promessa que Deus ele nos fez é a nossa salvação. Então nós temos que cuidar da nossa salvação, guardar no nosso coração a palavra de Deus e ter certeza de quem nós confiamos, que é o Senhor. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Carro, casa, casamento, carro, isso é consequência das bênçãos divinas, das obras de Deus, porque Deus ele ama as famílias da terra. Ele cuida das famílias. Ele tem um desejo de abençoar as famílias. E o desejo de Deus nessa tarde é dizer para você: nada está perdido. Nada está perdido. Tudo está no controle das mãos do Senhor. Creia na palavra de Deus, confie em Deus, saiba que o Senhor ele tem para você a promessa maior, que é a vida eterna. Isso é maravilhoso, meus irmãos, saber que nesse mundo maligno, nesse mundo influenciado pelo diabo, pela carne, pela transgressão, pelo pecado, há um refúgio na palavra de Deus. Há um refúgio em Deus. Há um refúgio no nosso Senhor. Então o salmista ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Ele sabe, meus irmãos, que você tem tudo para ser feliz com Deus. Tem tudo para avançar na presença de Deus, para crescer na graça e no conhecimento, para trazer a esse mundo de trevas a organização do reino de Deus. Porque Deus ele não é Deus de bagunça. Ele não é Deus de chacota. Ele não é Deus de zombaria. Ele é Deus que habita em meus louvores. A Bíblia diz em Salmos:
de número 22, versículo 3. O salmista dizendo: porque tu, ó Senhor, habita nos meios dos louvores de Israel. Davi dizendo, me esqueci a primeira parte, mas ele habita em meus louvores. Então, o segredo para nós é entregar o nosso coração nas mãos de Deus e saber que Deus ele tem um cuidado da nossa vida, ele tem um direcionamento para nós. Ele conhece o nosso pensamento, ele conhece o nosso deitar, ele conhece o nosso levantar. Talvez você possa estar aí indo dormir triste, indo dormir sem orar, indo dormir sem buscar a presença de Deus. Mas saiba que Ele sabe que você está passando por essa luta, por essa batalha, e você não está sozinho. Deus está contigo. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ele nos conhece, meu irmão, minha irmã. Jesus nos conhece. Ele ama o seu povo. E ele sabe cuidar do seu povo melhor do que ninguém. Você lembra quando Jezebel queria arrancar a cabeça de Elias? E Elias, como um homem, também teve medo e saiu dali e foi para uma caverna. A Bíblia diz que ele se acomodou ali naquela caverna e foi necessário Deus mandar um anjo para despertar Elias. A Bíblia diz que quando ele estava na caverna, ele deitou e ficou lá. E tomava água do ribeiro, ali pertinho da caverna ali, que passava ali. A Bíblia diz que o ribeiro um dia se secou. E Elias estava lá. A Bíblia fala que Deus envia um anjo, traz pão e água para Elias. Elias come e deita novamente. A palavra diz que o anjo volta outra vez e traz pão e água para Elias. E dessa vez o anjo fala para ele: levanta, come e bebe, porque muito comprido será o teu caminho. O que nós aprendemos aqui? Aprendemos que as frustrações, as batalhas que vêm sobre a nossa vida, para nos ensinar a saber que Deus não nos quer acomodado, meus irmãos. Deus ele não nos quer parado na sua obra, mas Ele quer nós ativo, eu e você, ativo na obra de Deus, disposto a cooperar, disposto a pregar a palavra, a evangelizar, a louvar a Deus, exaltar o seu nome. E Davi estava aqui, irmãos, quem sabe pensando que o Senhor não estava vendo o seu esforço, pensando que o Senhor não estava vendo a dedicação de Davi, a presença dele. E ele diz: não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercas por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Deus, irmãos, ele luta pelo seu povo. Deus, ele é fiel, meus irmãos. Ele conhece o nosso dia, ele conhece a nossa vida, ele sabe aquilo que ele tem de responsabilidade para colocar nas nossas mãos. Talvez você possa estar pensando: poxa, tantos anos eu estou na presença de Deus, sou fervoroso, sou dedicado, sou temente a Deus, sempre estou na presença de Deus, adorando ali com uma igreja, e sou um membro. Aí você deve estar pensando: eu quero
ser alguém na presença de Deus. Mas vai chegar o tempo, meu irmão. Há um tempo para todo propósito de Deus debaixo do céu. Talvez você possa estar pensando, Senhor, tudo que eu faço, ninguém reconhece, eu não sou reconhecido. João Batista ele disse, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, nós vemos aqui que o Senhor ele tem o seu modo de trabalhar, ele tem o seu tempo de trabalhar. Quem sabe o Senhor ele já está trabalhando em seu favor para te colocar em algum lugar de posição na presença dele, para te mostrar que você é valorizado pelo céu, é valorizado por Deus. Que Deus ele não brinca de ser Deus. Ele é o Deus de aliança, o Deus de vida, o Deus de promessa. Ele é o Deus todo-poderoso. E para cada um de nós ele tem uma bênção especial para nos dar. Então o salmista ele diz, cerca-me o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercas por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta, que não posso atingir. Deus ele é maravilhoso, irmãos. Não há nada melhor do que ter comunhão com Deus. Pessoas podem te rejeitar, podem te esquecer, podem te abandonar, mas o Deus de Israel não, irmãos. Ele cuida do seu profeta, ele cuida do seu povo, e as mãos de Deus estão estendidas para abençoar a sua vida. Basta você crer, basta você continuar no propósito que Deus ele colocou no teu coração, de estar sempre pertinho do Senhor, buscando a Ele, agradecendo, rendendo a Ele toda adoração, toda honra, toda glória, todo louvor. E quando Deus decretar a sua vitória, meus irmãos, a bênção vai chegar em nome de Jesus e você glorificará o nome do Senhor. Aí você entenderá o porquê muitos não você levou nessa caminhada. É porque Deus ele queria você aonde Ele quer te colocar. Quer te fazer uma bênção nessa terra. Ele quer usar você, minha irmã, Ele quer usar você, meu irmão. Então o salmista diz aqui, para onde escaparei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer na sepultura a minha cama, eis que tu ali estás também. Nós vemos aqui que Davi dizendo, se eu tentar me esconder dos homens, eu posso me esconder, eu consigo. Mas se eu tentar me esconder da vontade de Deus sobre a minha vida, é impossível. A Bíblia diz que Deus, ele visita uma cidade chamada Nínive. A palavra fala que lá tinha muitas pessoas, muitos animais. E a Bíblia diz que aquele povo não sabia discernir da sua mão direita à sua mão esquerda. Não tinha conhecimento nenhum de Deus. Não tinha um temor de Deus, não sabia o que era Deus, não sabia que Deus podia mudar a vida daquele povo, daquela cidade, daquele lugar. A Bíblia diz que Deus ele visita Jonas e manda Jonas ir a Nínive pregar a palavra de Deus. A palavra fala que Jonas ele vai, entra no navio, vai para outro lugar, aonde Deus ele não queria que Jonas fosse. Então nós aprendemos aqui que não tem como se esconder da presença do Senhor. Se Ele te chamou para uma obra, confia no Senhor que essa obra vai ser completa, em nome de Jesus.
Jonas vai, desce ao porão, dorme, pensando, escapei da vontade do Senhor, não vou lá em Nínive nada, aquele povo são maligno, aquele povo são mau, eu não vou. A Bíblia diz que o vento se agita, o mar se agita, o navio começa a passar dificuldade ali para prosseguir naquela viagem. A palavra diz que o mestre do navio desce ao porão e encontra Jonas dormindo. A Bíblia diz que ele diz que faz tu aqui dormente, porque dormes? Levanta e clama ao teu Deus, talvez assim ele tenha misericórdia de nós. A palavra diz que eles sobem para a polpa do navio lá para cima. A Bíblia diz que eles lançam a sorte sobre de quem Deus estava cobrando aquela situação no mar, porque ali era desobediência e os homens ele queria saber o porquê Deus está virado com eles, por causa de quem. A Bíblia diz que eles lançam a sorte e a sorte cai sobre Jonas. A palavra diz que Jonas ele diz: lançai a mim ao mar, porque assim cessará essa fúria, essa cobrança, essa contenda, porque tudo isso está acontecendo por causa de mim. A Bíblia diz que Deus ele já tem seu plano, né, meus irmãos? Ele tem seu plano todo preparado para nós. Desde o início do mundo até o fim, ele tem um plano para cada pessoa. Ele tem plano de salvação, irmãos. Ele tem planos de fazer obras excelentes para ele na presença de pessoas incrédulas, na presença de pessoas que duvidam do poder de Deus. Então, a Bíblia diz que Deus ele prepara um peixe. E quando Jonas é lançado ao mar, a Bíblia fala que o peixe engole Jonas. A Bíblia diz que ele considera o peixe, a barriga do peixe, como um inferno. A Bíblia diz que ele clama ao Senhor. A Bíblia diz que ele ora, que ele se arrepende, que ele pede misericórdia ao Senhor. A palavra fala que Deus ele leva aquele peixe até a praia de Nínive e tira Jonas para fora através de uma náusea do peixe. Então a Bíblia diz que Jonas caiu ali na cidade, a entrada de um dia, ele vai pregando a palavra, dizendo: arrependei-vos, porque se você não se arrependerem, Deus destruirá essa cidade em 3 dias. A palavra diz que o rei de Nínive escuta as mensagens de Deus através do profeta Jonas, e a Bíblia diz que Jonas, e o rei dá um decreto ali dizendo que ninguém comesse, que jejuasse, até os animais não comessem, jejuassem também. E deu certo, Deus se arrependeu do mal que ia fazer aquela cidade, porque eles conheceram o poder de Deus. Eles conheceram Deus Altíssimo através do evangelho que Jonas foi pregando em Nínive. Então o que eu aprendo aqui com isso, o que eu quero aplicar aqui para nós é que aonde você tenta se esconder da presença de Deus, do chamado que Ele tem para a sua vida, você não conseguirá, meu irmão. Você pode cair 1, 2, 3, 4, 5 vezes. O Senhor, quando tem um plano, quando o Senhor tem um propósito na vida de um homem, não tem para onde correr. Ele luta até o fim. Ele faz que você seja vencedor em meio às lutas. Ele faz que você seja vencedor em meio às batalhas. Talvez, irmãos, você desistiu do caminho do Senhor, desanimou, parou na caminhada, voltou para o mundo. Mas Deus, nessa tarde, Ele manda eu te falar que Ele está de olho em você. Que por esses dias você será visitado pelo Espírito Santo. E você entenderá, irmãos, que não há outro lugar melhor do que na casa do Pai. Você lembra do filho pródigo? Você lembra do filho pródigo? Então, é necessário que a gente confie no Senhor. Descanse nas mãos de Deus, buscando em Deus o refúgio e a misericórdia dEle. Porque é só em Deus a salvação, meus irmãos. Só em Deus há consolo. Só em Deus há esperança.
que deu tudo certo ali, aquele povo foi salvo pela misericórdia. Se Deus não trabalhasse no coração de Jonas, aquele povo ia perecer. Mas Deus trabalhou e Deus trabalha de uma forma muito especial, irmãos. Deus ele trabalha de uma forma sobrenatural. A vitória vai chegar, o milagre vai acontecer. Os planos de Deus vão ser realizados na sua vida. Basta você estar na posição que Deus ele te colocou para estar buscando a presença dele. Volte para o Senhor, meu irmão. Volte para o Senhor, minha irmã. Porque Deus, Ele tem planos na sua vida. Ele tem um poder de libertar, irmãos. Ele tem um poder de fazer você uma pessoa muito feliz. Aí ele diz aqui no versículo 10. Até ali... Não, aqui, o versículo 9. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo, que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Deus ele tem todo o poder nas mãos, meus irmãos. Ele sabe de tudo. Ele conhece a nossa vida, ele conhece a nossa capacidade. Ele conhece, meus irmãos, a capacidade de cada uma pessoa. E Ele recompensará você. Ele recompensará as obras das tuas mãos. Deus não é injusto. Deus, ele não se alegra com a injustiça. Você lembra do juiz Enico? A Bíblia diz que em Lucas, se eu não me engano, no capítulo 18, que havia um juiz naquela cidade. E também havia uma pobre viúva naquela cidade. E ela ia sempre no juiz e dizia, faz justiça por mim. E ele dizia não. E ela perseverou naquilo, faz justiça por mim. Até que um dia ele parou para pensar e disse, eu vou fazer justiça a essa viúva, para que ela não venha mais aqui e me importune, me incomode e me moleste, essas palavras, né? Então ele faz justiça por ela. Então, o segredo da sua bênção está em clamar a Deus. A Bíblia diz que se o homem que era injusto deu a bênção àquela mulher, imagine Deus que é justo e Pai, que abençoa com o mantimento da terra, com a porção do dia, o ser humano, as aves do céu, os peixes do mar. Ele alimenta, meus irmãos. Na porção do dia, ele alimenta a criação dele, aquilo que ele criou para o alegrar, para o animá-lo, para o abençoá-lo com as obras das suas mãos. Então o salmista ele diz aqui, nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe, eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Amém? Você recebe essa palavra? Você tem visto as maravilhas de Deus na sua vida? Você tem percebido quantos livramentos Deus ele tem dado a você? Então é tempo de voltar ao Senhor, meus irmãos. É tempo de se arrepender, é tempo de se humilhar, é tempo de buscar as misericórdias do Senhor que se renovam todos os dias, cada manhã. Aí está a palavra de Deus, meus irmãos. O Evangelho foi pregado, que Deus ele continue falando com você.
Que Deus ele continue abençoando a sua vida ricamente, poderosamente, em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, Jesus amado e Jesus querido, nessa tarde queremos agradecer por essa reflexão, Senhor, por essa saudação, Senhor, por essa palavra. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, guarda o meu irmão, a minha irmã, fortalecendo, abençoando, livrando, meu Deus, de todo mal. Senhor, a Bíblia diz que teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Deus amado e querido, traz de volta esse irmão que desistiu, Senhor. Traz de volta essa pessoa que está na caverna para te adorar, para se alegrar, Senhor, com os seus irmãos, na casa de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, peleja por nós. Ajuda-nos a vencer as batalhas. Ajuda-nos a vencer, Senhor, as lutas, as injustiças, perseguições. Em nome de Jesus Cristo, nós exaltamos o seu nome, meu Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Um forte abraço a todos.